o mestre dos mestres da qualidade de vida, quebrando a rotina, o protocolo e surpreendendo a todos. Jesus era um especialista em libertar a sua criatividade e encantar as pessoas. Em situações em que era quase impossível ter uma reação inteligente, ele surpreendia. Na coleção Análise da Inteligência de Cristo, uma das passagens que analisei e que mais me tocou foi seu olhar penetrante quando Pedro o negou pela terceira vez. Ele estava ferido, cheio de hematomas e sangrando. Do ponto de vista psiquiátrico, era de se esperar que não existisse mais nada no mundo nesse momento, apenas a sua dor. É assim que reagimos quando estamos feridos. Os instintos abortam o raciocínio. Os soldados golpeavam-lhe o rosto e Pedro golpeava-lhe o coração emocional. Quando Pedro negou pela terceira vez, ele esqueceu-se de si e procurou com seus olhos os olhos do seu discípulo. Sabia que Pedro estava algemado no cárcere do medo. Sabia que após sua negação, seu sentimento de culpa poderia ser tão grande que ele poderia atentar contra a sua vida. Os olhos do mestre da qualidade de vida penetraram nos olhos de Pedro. Seu olhar falou muito, sem dizer nada. Disse que o amava, ainda que ele o negasse. Disse com lágrimas que o compreendia. Pedro, numa situação em que não conseguia raciocinar, ficou perplexo com esse olhar. Em frações de segundos, penetrou dentro de si, reconheceu sua fragilidade. Fragilidade que todos teríamos. Saiu de cena e foi chorar. Cada gota de lágrima foi uma lição de vida. Nunca aprendeu tanto sem ouvir nada. Aprendeu porque Jesus o surpreendeu. Jesus marcava as pessoas com seus gestos incomuns. Amava conhecer novas pessoas e penetrar no mundo delas. Ele deixa atônitos seus íntimos ao revelar uma coragem e inteligência imbatível e, ao mesmo tempo, ser capaz de falar de amor e de chorar sem medo. Nós maquiamos nossos comportamentos. Ele não tinha disfarces. Qualquer pessoa, mesmo a mais simples, tinha acesso à sua agenda. Nós gostamos do trono social. Ele queria o trono no coração das pessoas. Almejava o seu amor. Nós gostamos de controlar as pessoas. Ele queria que elas fossem livres. Por isso, nunca pressionou ninguém a segui-lo. Naqueles ares, ele dizia que se alguém tivesse sede, viesse e bebesse. Não pressionava, não manipulava, apenas convidava. Todos tinham aversão por leprosos. Ele os tocava e tratava um leproso como um príncipe. Suas reações delicadas e gentis deixam pasmada a ciência. Ele quebrava todos os protocolos, rompia diariamente sua rotina. O mestre da sociabilidade. Jesus transbordava de alegria. Jamais analisei alguém tão bem resolvido. Gostava de participar de festas e jantares com seus amigos. Jantava até na casa dos seus opositores. Por gostar tanto de festejar com as pessoas, recebeu 2 apelidos e falou com poesia sobre eles. Disse que João o Batista, seu precursor, por ter um modo estranho de viver e de comer, era chamado de louco, enquanto ele, por se mesclar com as pessoas, era chamado de glutão e bebedor de vinho. Embora injustos, esses apelidos têm grande significado para a psicologia. Revelam que o homem Jesus gostava do cheiro de gente. Era o mestre da sociabilidade. Ele contagiava as pessoas. Era tão sociável que tinha gestos que nos dias atuais nos deixariam com o rosto vermelho de vergonha. Certa vez, ele se convidou para jantar na casa de uma pessoa que não conhecia, Zaqueu. Imagine você na rua, falando para um desconhecido que gostaria de almoçar na casa dele. Quem já teve essa coragem? Jesus foi mais longe, pois Zaqueu não era uma pessoa recomendável, mas um corrupto coletor de impostos. Surpreendido com sua atitude, Zaqueu não apenas o recebeu com alegria, mas revisou sua história. O mestre dos mestres não precisou apontar seus erros. A sua presença estimulava a interiorização e a reflexão de vida. Estar com ele era um convite ao suspiro, à espontaneidade, à libertação da criatividade. Ele era bem-humorado, agradável, cativante.
Era um excelente contador de histórias e um exímio motivador de pessoas. Elogios não faltavam. Discursou até sobre os bem-aventurados. Ninguém reclamava de rotina ao se aproximar dele. Até seus opositores não conseguiam se distanciar dele. Você é uma pessoa sociável ou tímida? Não se isole. Faça das pessoas que o rodeiam grandes amigos. Saia do seu casulo. Surpreenda-se. Faça essa brincadeira. Repita pausadamente estas palavras em voz audível. Se estiver em grupo, repita-as coletivamente. Eu prometo que de hoje em diante não mais dançarei a valsa da vida com as duas pernas engessadas. Surpreenderei a mim e aos outros. Painel 1. Pontos sugeridos para reflexão e discussão. Não tenha medo de trocar experiências, chorar e contar suas dificuldades. Primeiro, libertar a criatividade é fazer da vida uma grande aventura, é se abrir para outras possibilidades, ter prazer no novo, fazer novas descobertas, apreciar os desafios. Você tem libertado sua criatividade ou vive fechado em sua rotina? Segundo, surpreender os outros é fundamental para construir uma excelente imagem no inconsciente deles. Você os surpreende? Consegue encantá-los quando eles erram ou frustram? Diz coisas que nunca disse? Terceiro, a obsessão é uma fonte de ansiedade. Você tem ideias fixas ou comportamentos repetitivos que o perturbam? Quarto, o mestre dos mestres encantava as pessoas. Todos tinham acesso à sua agenda. Ele sabia elogiar, encorajar e motivar as pessoas. Tinha uma alegria e uma sociabilidade contagiante. Você sente que vive num casulo? Sente que precisa se abrir mais? Painel 2. Exercícios para a prática diária. Primeiro, faça um relatório das características da lei Libertar a Criatividade e Superar a Rotina, descritas no início deste capítulo, que você precisa desenvolver. Segundo, surpreenda a si mesmo. Faça coisas que são saudáveis e lhe dão prazer. Terceiro, surpreenda o outro. Dialogue carinhosamente com seus filhos, amigos, pais, colegas. Faça perguntas que nunca fez. Diga o quanto eles são importantes para você. Abrace-os. Quarto, cumprimente as pessoas que têm funções simples, mas que são muito importantes. Quinto, economize críticas, julgamentos, mas gaste elogios com quem você ama ou trabalha. Sexto, passe um fim de semana em lugares novos. Ande por lugares diferentes. Dê flores em datas inesperadas. Faça um relatório dos seus exercícios durante a semana. O que praticou e qual foi o resultado.